Bom, neste terceiro seminário da Diplomatura de Línguas Lusófonas, dedicado a José Saramago, minha colega Gracília e eu fizemos uma abordagem que tem a ver com a perspectiva psicanalítica de Jacques Lacan, que fala que nas construções metafóricas existe uma perspectiva especular, quer dizer, de espelho, e que essa perspectiva tem uma intencionalidade não só estética, mas também cognitiva, quer dizer, que essa metáfora que inaugura a perspectiva especular, o que vai fazer é dar ao sujeito um conhecimento de uma nova dimensão do seu eu e vai conformar o seu eu. Ele chamou isso como estadio do espelho. Nesse estadio do espelho existe uma analogia entre aquela imagem interna e a imagem externa. A imagem externa é aquela imagem que surge dessa primeira reflexão, quer dizer, dessa primeira imagem que se vê refletida no espelho, que ele chama de uma perspectiva ótica ou real. E há uma segunda perspectiva na qual ela nesse processo entra a ter um protagonismo a construção metafórica, na qual essa imagem estabelece uma segunda reflexão, quer dizer, um segundo ver-se refletido, que é o plano do que seria o simbólico. Então, entre elas existe uma conexão. E essa conexão poderia se estabelecer como a relação que há entre, do ponto de vista linguístico, entre o literal e o metafórico. Nesse processo de construção especular, esse estadio do espelho que fala, na qual entra a metáfora como elemento fundamental, vão se construir um outro que é pequeno, que é esse outro que se vê refletido nessa primeira visão, a visão ótica, real, e um segundo outro, que é o grande outro que ele fala, que é aquele outro que já tem um caráter simbólico e que vai nos levar à descoberta de outras realidades e outras dimensões que vão além dessa primeira imagem refletida. Então, diz Lacan que se faz através dessa relação entre esse pequeno outro e esse grande outro, que é uma construção metafórica, o grande outro, vai se fazer o que se chama um espelho conjugado, quer dizer, um espelho que se compõe por um plano ou por uma imagem plana, que é a primeira imagem, a imagem ótica, e uma imagem convexa, e que quando elas se integram, se conjugam, vão formar o que se chama um vaso invertido. E é interessante associar isso com a figura do seio, daquilo que é medular, ou aquilo que é central. Levado ao plano da análise, por exemplo, do texto O Ano da Morte de Ricardo Reis, vemos várias situações especulares. Uma delas se refere à figura de Lídia. Lídia, que era uma personagem nos poemas de Ricardo Reis, que aparece como aquela mulher idealizada, muitas vezes associada às musas ou às deusas do Olimpo, uma mulher que é objeto do desejo erótico, também levado a um plano de certa idealização do amor ou do erotismo, aparece no romance de Saramago como uma mulher que aparece de uma perspectiva inversa, especularmente. Quer dizer, a Lídia é uma faxineira, uma mulher simples, que ela não é objeto do desejo erótico, mas sim de uma necessidade de uma satisfação sexual por parte da personagem de Ricardo Reis, que aparece nesse romance. Mas, por outro lado, e especularmente, esse é um jogo muito interessante, aparece a figura de Marcenda. Marcenda é aquela mulher
que se apresenta como uma moça etérea, doentia, frágil, de uma certa beleza e de alguma forma passa por um processo de idealização. E ela é objeto do desejo do Ricardo Reis. Marcenda, cujo nome também está associado a uma incógnita, a uma interrogação, porque não se sabe o que significa, qual é a origem. Marcenda, por outro lado, aparece como uma figura que, num primeiro momento, desprovida de um desejo erótico, mas aparece, por outro lado, um elemento, um processo especular, porque ela, num determinado momento, dá uma virada nesse comportamento e ela se descobre, através desse olhar, que atravessa essa primeira imagem, ou esse plano óptico real, se descobre como sendo um sujeito desejante e ao mesmo tempo desejado. Descobre o erotismo. Também Marcenda tem uma grande particularidade. Essa questão especular se reflete no seu próprio corpo. Ela possui uma mão que é a mão direita, a destra, que é funcional, e a mão esquerda, que é a mão sinistra, a não funcional. Na psicanálise se fala do destro como aquilo associado ao convencional, aquilo que está aceito socialmente, aquilo que está regido pelas leis, e o sinistro ao inconsciente, o destro também é o racional, e o sinistro ao inconsciente, aquilo que foge das convenções ou rompe as convenções. Há um fato muito interessante no relato. Quando Ricardo Reis segura firme a mão esquerda sinistra de Marcenda, é que ela descobre o seu próprio erotismo. Por último, no caso do romance o romance O Ano da Morte de Ricardo Reis, há uma coisa muito interessante para salientar, que é outro movimento especular que se dá em relação ao processo de gestação. Quando o Ricardo Reis se encontra com Fernando Pessoa revela que a permanência no mundo dos vivos, que seria como uma transição, se assemelha ao período de gestação, ou se aproxima ao tempo de gestação. Então, vão transcorrendo esses meses de gestação, para o qual Ricardo Reis vai ingressar a uma nova dimensão, que já não é a dimensão dos vivos. E, especularmente, Lígia fica grávida. E então, vai produzir-se uma outra gestação, a gestação do ser vivo e a gestação da realidade da paternidade do Ricardo Reis, que foi ausente quando ele era vivo e que vai ser presente quando ele vai ficar morto. Então, é muito interessante ver essa relação. Quer dizer, uma gestação para uma dimensão da morte e uma gestação para a dimensão da vida. Essa é o que é uma relação especular. Já no texto da dramaturgia de Saramago, que é O que farei com este livro, volta-se a perceber uma questão especular. Isso se vê quando, na personagem de Camões, que é aquele Camões que elaborou os Lusíadas com o propósito de ser uma homenagem à grandeza do povo português e uma obra também dedicada ao rei Dom Sebastião. Acontece que na peça teatral, esse Camões percebe-se que é totalmente desvalorizado, e sua obra, portanto, por parte do rei Dom Sebastião e parte da corte. Então, esse escritor que sonhava com a vanglória, com o reconhecimento do povo português, ou da corte portuguesa, neste caso, acaba sendo um escritor marginalizado, que percebe o total desinteresse da sua obra.
E ele aparece então como escritor no desespero, que não encontra o porquê da sua escrita, contrariamente ao que se dava nos Lusíadas, que ele era ciente do papel que ele desempenhava. Então ele perambula na procura do editor, passa por muitos momentos de carestia, de escassez econômica que o levam a uma situação limite. Finalmente o livro é editado, mas o livro perde o valor que tinha nos Lusíadas como potencialidade. O espelho mostra outra coisa, o livro agora é um objeto quase vácuo, um objeto que perdeu total valor. E então acaba sendo esse Camões um escritor que fica nesse dilema do porquê da escrita, esse dilema que leva a se perguntar o para que escrever, qual sua função e qual o valor do livro.